Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria C.S. Lewis, quando orarmos, devemos colocar diante de Deus o que está dentro de nós, não o que deveria estar. Caraca, essa frase é muito top, maluco. Você diz, meu amigo? C.S. Lewis, né? Tem que respeitar, mas essa é boa pra caraca, moleque. Boa. Tá fiquei emocionado aqui. Quase eu digo Fala Paulo aí, Coelho. galera. Paulo Coelho é ótimo. Clarice Lispector. Todo mundo diz Paulo Coelho e Clarice Lispector, é sempre os mesmos. Einstein também tem um monte de frase aí que ele nunca falou e todo mundo diz que ele falou. Mas enfim, esquece esse papo. Fala, galera. Quem fala é Pedro Andrade. E como eu não tenho frase nenhuma para hoje, vamos na segurança. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Cara, essa foi uma frase usada por muitos anos na história deste projeto. Esta foi uma frase até persona não grata, que o Pedro ainda insiste em utilizar. Mas olha, hoje a gente vai falar... Isso é patrimônio cultural do DDC, pô. Exato. Daqui a pouco a gente vai registrar como se fosse nosso, não do tio Ben do Homem-Aranha, né? Vamos brigar pela patente. Exato. Olha o que acontece. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um pouquinho da cultura japonesa, que tem duas falas bem interessantes, né? Que tem tudo a ver com a frase que eu disse aqui no início e tem tudo a ver com a questão de como eu me apresento diante de Deus, né? Então a gente vai falar sobre Tatenai e Honne, tá? Então fica com a gente aí, não sai não, que o episódio hoje está bem bacana. Eu quero começar lendo dois textos. Primeiro, Hebreus capítulo 10, verso 22, que diz assim: assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. É interessante que o autor de Hebreus, seja ele Paulo, Apolo ou Barnabé, né, que nem os pais da igreja se decidiram em quem eles acreditam, né? Atanásio diz que é um, Lutero, que é o pai de alguns, né? Diz que é outro, né? Aí Agostinho diz que é outro. Mas, enfim, o que é interessante, ele diz: aproximemo-nos diante de Deus com um coração sincero, né? Então, tem tudo a ver com aquela frase de Lewis que eu citei ainda há pouco. Para que muitas vezes parece que a gente esquece que Deus ele é onisciente. Tem uma coisa que eu acredito muito, Pedro e colegas que estão nos vendo aqui agora, é no seguinte: Deus ele é onisciente, mas ele, com relação ao homem, não gosta de usar a onisciência dele. Em que sentido? Deus sabe tudo que a gente fala, que a gente sente e pensa, certo? Tá, calma, pequeno calvinista, fique calmo aí. Mas o que eu estou falando? Por isso que eu disse, para ter calma. Preste atenção num detalhe. Quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos que estavam indo, o próprio Jesus, que sabia de tudo, se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão conversando? Aí eles disseram assim, mas eles tiraram até uma onda, porque eles disseram: rapaz, tu tá em Jerusalém, tu não sabe o que tá acontecendo aqui? Tipo, tu mora onde? Na ilha de Java, na Indonésia? Falaram, em outras palavras, para Jesus assim, né? Aí Jesus... na linguagem do Fábio. Tu tá onde lá em Nárnia? Aí Jesus diz assim: não, mas me conta aí. Então Jesus poderia muito bem ter se aproximado e dito assim: ah, não, eu sei o que aconteceu, não precisa falar nada não. Mas ele pediu que contasse. Então, quando eu falo que Deus, na relação com o homem, não gosta de usar a sua onisciência, no sentido de que ele prefere que a gente compartilhe as coisas com ele, do que deixar de falar por ele saber de tudo. É nesse sentido que falo. Na minha visão, na verdade, o que eu consigo enxergar, principalmente nessa situação que tu acabou de falar do discípulo de Emaús, é, na verdade, um professor, né? Sabe quando tu é professor, tu sabe disso. Sabe quando a gente está dando aula e a gente, obviamente, sabe qual que é a resposta da pergunta que a gente acabou de fazer para os alunos, mas ainda assim a gente quer que eles falem, que é para tanto estimular o raciocínio deles, quanto fazer com que eles acabem pensando e chegando na resposta por ele mesmo, sem precisar a gente dar uma resposta logo de cara. Então, quando eu enxergo Jesus fazendo isso, entendeu? Então, tipo, me conta essa parada aí que vocês estão falando, para eu poder provar meu ponto para vocês depois. Entendeu? Ele não diz isso, obviamente, mas a intenção por trás daquilo é fazer com que os caras cheguem àquela conclusão de forma mais autônoma, digamos assim.
Voltando aqui a essa ideia, a gente está falando de sinceridade, os japoneses em si, eles são caracterizados por uma esfera de impenetrabilidade, né? Ou seja, eles são pessoas que não transparecem muito suas emoções, eles são pessoas que não demonstram sentimentos, são até conhecidos como frios até, né? Como se não tivessem coração, né? Então, tem duas palavras da cultura japonesa, que é uma cultura que eu amo muito certas coisas e não gosto de outras, né? Assim como os caras vão olhar para a cultura brasileira e dizer assim, eu amo quase, eu odeio quase tudo, né? Mas é só uma questão de entendimento. Tem duas palavras chamadas tatenai e honne, né? São duas palavras que traduzem essa questão de sentimentos para os japoneses. Então, tatenai é o sentimento que eu expresso aos outros, o que muitas vezes não é o sentimento que está dentro de mim. Então, muitas vezes eu estou sofrendo, estou padecendo, mas eu estou transparecendo uma alegria, um sentimento que não tenho, né? Esse é o tatenai, ou seja, eu estou transparecendo algo que não é a realidade. E tem a expressão honne, que é o meu interior, que eu só apresento a poucas pessoas. Somente aquelas pessoas que são próximas, íntimas a mim, conhecem o meu honne, conhecem aquilo que está dentro de mim verdadeiramente. Só lembrando que nós vamos fazer desse vídeo que vocês estão assistindo agora, vai ter o podcast dele lá no nosso canal, né, lá no nosso site, desabafodeumcristão.com.br, vai lá que tem vários podcasts, palavras escritas e tal. Por que é importante a gente debater sobre tatenai e sobre honne? Primeiro aspecto, diante de Deus, Deus sempre olha o meu honne. Deus sempre vai olhar aquilo que está dentro de mim. Ainda que eu consiga disfarçar aos outros, o olhar de Deus, ele desnuda, ele retira essas barreiras e ele vê aquilo que realmente eu estou sentindo. É por isso que eu falo assim, que às vezes existe muita mentira na igreja. Em que sentido? Às vezes o seu dia foi uma porcaria, né? Já foi uma porcaria, o dia horrível. Aí o cara chega assim, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia. Isso é mentira. A pessoa devia dizer, Deus, esse dia foi uma porcaria, foi uma desgraça, odeio, amaldiçoou o dia do meu nascimento. Aí o cara chega assim, Deus, muito obrigado. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que combater isso. Diante de Deus, eu tenho que colocar o que está dentro de mim, não o que deveria estar. Né? Essa é a ideia de Lewis e é a ideia que a Bíblia sempre retrata no quesito sinceridade. Diga lá. Deixa eu fazer uma observação aqui, porque eu tô começando a enxergar já a galera reclamando disso e dizendo assim, mas a Bíblia diz que a gente deve dar graças em tudo e não sei o que e tal. Eu já começo a enxergar o pessoal reclamando, porque eu lido muito com gente assim, então já antecipo, né? Vamos lá, a Bíblia diz que que a gente deve dar graças em tudo? Sim, mas em outros muitos momentos a gente vê várias pessoas bem próximas de Deus, né? Sendo incrivelmente sinceras, assim como o Fábio está dizendo assim, caraca, não, amaldiçoou o dia que eu nasci. Jó é um exemplo que diz isso, né? Amaldiçoou o dia que eu nasci, isso tudo tá horrível, não sei o que e tal. Então, qual que é a diferença entre as duas coisas aqui? O que a gente está defendendo aqui é que tu não deve te esconder atrás de uma máscara diante de Deus, porque isso é burrice, porque não adianta, tá? Esse é o ponto. Porque Deus vai sempre enxergar aquilo que a gente é de verdade por dentro, aquilo que a gente está realmente sentindo e querendo falar. O outro ponto, que é sempre dar graças em tudo, ainda que a situação esteja horrível, ainda que esteja tudo desgraça para tudo quanto é lado, a gente vai dar graças a Deus, porque a gente sabe que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele controla todas as coisas, e nós entregamos a nossa situação, mesmo terrível, mesmo ruim, nas mãos dele. Então, tá horrível, eu tô achando terrível, tá muito escroto, que foi exatamente o que eu passei com meu filho, o Fábio sabe, todo mundo aqui que escuta o podcast sabe, mas mesmo eu tava lá, eu lembro até hoje, eu falo isso quase sempre aqui nos podcasts, a gente tava numa sala de isolamento, que é uma sala de 2x2, pequeniníssima, tava eu, meu filho e a minha esposa, meu filho tava travado, com o cérebro parado, basicamente, e para resumir, né, para não ficar muito longo aqui, e a gente se juntou, orou, eu e minha esposa, disse assim, tá horrível, a gente não sabe o que fazer aqui, a gente tá destroçado, tá tudo acabado, a gente foi muito sincero, mas mesmo que o Senhor leve o nosso filho,
nós agradeceremos e adoraremos a ti ainda do mesmo jeito. Essa é a diferença entre as duas coisas, tá bom? Então, que fique claro aqui. É interessante porque a Bíblia, ela nunca condena a sinceridade. Você vê que, às vezes, as pessoas, elas entendem errado, né? Tem lá em Crônicas, o próprio Davi, no livro de Crônicas, que é um livro um pouco textualmente pesado, né? Davi diz assim, sim, o Deus que da sinceridade se agrada. Então, Deus, ele se agrada da sinceridade. Você vê, por exemplo, Jó foi sincero até demais com Deus. Zacarias foi sincero com Deus. Jeremias foi sincero com Deus. Ezequiel foi sincero com Deus. Todos esses caras abriram o coração deles. Se você for olhar no livro de Salmos, tem o que eles chamam de salmos imprecatórios, né? Então, salmos de maldição, né? Então o cara tem salmo que o cara diz assim, Babilônia, bendito é aquele que pegar a cabeça dos teus filhos e esmagar na pedra. Os caras, eles abrem o coração desta forma. Então, você vê que no livro de Salmos, o livro de Salmos não é um livro em que Deus é apresentado ao homem. O livro de Salmos é um livro que o homem apresenta o seu coração a Deus. Então, em nenhum momento você vê na Bíblia Deus criticando a pessoa por ter sido sincera. Né? Você não vê textualmente. Pregando Abacuque na igreja agora, estou fazendo uma série de exposições em Abacuque. Eu estava fazendo Romanos, mas aí chegou a pandemia, né? E aí eu peguei e falei assim, cara, não dá para continuar simplesmente aqui a exposição de Romanos, eu preciso dar alguma coisa diferente, né, para a igreja. Algo que seja de alento, né? E aí eu decidi fazer uma exposição em Abacuque, que é um exemplo muito grande disso, porque o livro de Abacuque, ele começa assim, ele começa com o Abacuque revoltadíssimo, assim, o Abacuque tá pistola pra caraca, assim, nas chamando, nossas... Ele chama Deus de cego, ele diz, Deus, o Senhor é cego, ele vai na bruta mesmo. O Abacuque tá pistolão, assim, tá revoltado e fala assim, caraca, como é que tu consegue usar os ímpios, como é que tu vê isso tudo acontecendo aqui em Israel e não faz nada, como é que tu vê os juízes sendo injustos, a justiça não funcionando direito, favorecendo poderosos e desfavorecendo aqueles que não têm nada e tudo, e aí depois Deus chega, dá uma resposta para ele, e quando ele dá a resposta para ele, é uma resposta muito da sua escrota, com todo o perdão da parada, da palavra, porque ele estava esperando que Deus fosse resolver a situação, ele diz assim, não, vou mandar os caldeus como juízo sobre Israel por todos os pecados que eles têm cometido sobre nós, cometido em relação a mim. E aí, e mesmo depois de tudo isso, e aí eu acho que Abacuque ele expressa muito bem essas diferenças entre a sinceridade e o intuito dar graças, como eu estava falando aqui no começo, porque ele começa pistolão, e aí, à medida do tempo, ele vai conversando com Deus, ele vai entendendo os planos de Deus, ele vai acalmando o coração, e aí ele termina lá no capítulo 3 dizendo assim, então eu me alegrarei somente em meu Deus, exultarei no Deus da minha salvação. Então é muito top a gente ver essa transição entre uma coisa e outra, porque a gente sempre começa com a revolta lá, com a pistola, né? Mordido pra caraca, porque a gente não sabe por que as coisas estão acontecendo, e daí depois que a gente começa a se acalmar e colocar de fato a nossa confiança 100% em Deus, mesmo que a gente não entenda o que ele está fazendo, aí a gente chega no ponto do em tudo dar graças. Então é um caminho que a gente precisa percorrer. É impressionante que Deus dá uma sapatada lá no Abacuque, porque Abacuque não estava entendendo aquilo que Deus queria fazer, né? Tatenai e Rouné, como temos procedido diante de Deus e diante dos homens, expressando aquilo que não é verdadeiro diante de Deus, levando diante de Deus orações falsas ou orações esvaídas, né? Maquiadas, né? Com base, pó compacto, rímel, sombra, ou a gente está levando diante de Deus o coração sincero, levando diante de Deus aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Tem um texto aqui que é Efésios capítulo 4, verso 15, diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? Ou seja, seguindo a verdade, né, em nossas ações e nos sentimentos que temos, né, nas expressões que fazemos diante de Deus e diante das pessoas. Então, a pergunta diante de tudo aquilo que a gente tem vivido diante de Deus, diante de todo esse momento que a gente está passando, de incerteza, de dificuldade, de sofrimento, que tipo de oração temos levado a Deus? Que tipo de conversa
temos levado a Deus? Será que não estamos nós nos esquecendo daquilo de que Deus é um Deus que tudo vê, que é um Deus que tudo sabe? Não seria essa a hora de nós levarmos diante de Deus aquilo que realmente estamos sentindo, né? Aquilo que a gente, o nosso sofrimento mesmo, aquilo que a gente pensa? Não seria a hora de nos voltarmos nesse sentido? Eu acho que essa é a pergunta. Não importa aquilo que você pode até enganar os homens, mas Deus, ele vê aquilo que está dentro do nosso coração e não dá para enganar o Deus Todo-Poderoso. Cara, e aí, tipo, eu lembro muito do que Jesus fala sobre os fariseus aqui, né? Ele fala que os fariseus, eles vão à porta do templo e oram na frente do templo para que as pessoas vejam a espiritualidade deles, e às vezes é muito isso que a galera faz, tentando mascarar as coisas, esconder, maquiar, né? E aí acabam se convencendo tanto de que aquilo é verdade, digamos assim, ou então meio que acostumando com aquele personagem, que quando eles vão para as orações que são internas, que é somente ele, Deus, assim, dentro do próprio quarto, o cara repete a mesma coisa, não sabe ser sincero com Deus, nunca, porque ele acostumou com um personagem que ele mostra na frente dos outros, entendeu? Sabe aquela coisa da maldição do personagem do Coringa? Se todo mundo que faz o Coringa fica meio maluco porque leva o personagem meio que para si, é quase isso que as pessoas acabam passando, no fim das contas, que acostumam com um personagem que mostram na frente das pessoas, e aí acabam levando isso para sua vida interna e não conseguem ter sinceridade com Deus. E aqui, o que eu estou condenando não é tu fazer uma coisa aqui e não fazer outra. É, na verdade, tu, em algum momento, pensar em criar um personagem. Porque a sinceridade tem que ser o ponto de partida. Tem que ser de onde a gente começa. A sinceridade com Deus é básico. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. Então, no fim das contas, não ser sincero com Deus é só burrice, entendeu? Não vai fazer diferença. Porque tu só vai estar mentindo por nada, porque ele sabe, entendeu? A tua mentira, ele conhece. Que diferença vai fazer? Por que é tão importante mostrar uma aparência que a gente não é, sendo que no fim das contas quem importa de verdade, que não são as outras pessoas, é o Deus Todo-Poderoso, quem importa de verdade sabe que tu tá mentindo. Por que a aparência, no fim das contas, é tão importante e a gente se importa tanto com ela e acaba esquecendo daquilo que a gente é de verdade aqui dentro quando a gente está no nosso quarto sozinho com Deus, orando diretamente com Deus? Por que isso é tão importante? Entende? Às vezes a gente tenta montar um Frank Underwood, assim, um político que aparece na frente dos outros para tentar mostrar alguma coisa que a gente não é, mas a gente vive uma vida vazia. A gente vive uma vida que eu acho que isso é uma discussão interessante, porque recente agora, não sei quando é que a gente vai postar isso aqui, mas recente apareceu aquele cara lá, aquele playboyzão que vive cheio de mulher ao redor dele, lá que eu esqueci o nome dele agora, aquele Dan, sei lá o quê, maluco, que o pessoal tá criticando pra caraca ele, com toda razão, obviamente, e eu tenho absoluta certeza que aquilo é uma máscara. Aquilo é uma vida vazia. A possibilidade, a probabilidade de quando ele chega no quarto dele e fica sozinho, dele se debulhar em lágrimas porque aquilo que ele está mostrando é só uma capa, uma máscara, é gigante. Entende? Então é essa vida vazia que às vezes muitos cristãos vivem. Na frente dos outros, na comunidade, na igreja, os caras são absurdamente espirituais, entre aspas, entendeu? E aí canta, rodopia, faz um monte de coisa lá. E quando chega no quarto, o cara tem uma vida vazia, não conhece o Deus que serve, não ora, não lê a Bíblia. Sabe aquela velha história que o pastor Afonso vivia contando, o papai também, que o pastor vai na casa do irmão e daí coloca um pente dentro da Bíblia? Vai lá, ora e tal, e coloca um pente dentro da Bíblia, e ele volta depois de um ano e o pente ainda está exatamente no mesmo lugar que ele colocou, porque o cara não pegava a Bíblia para nada. É isso, porque a gente vive uma vida vazia. A gente vai para a igreja e mostra lá e tal. Hoje é até mais fácil fazer isso, porque todo mundo olha no celular a Bíblia. E aí, quando chega em casa, esquece. Passa a semana inteira, não ora, não lê, não conhece o Deus que serve. Cara, Deus sabe quem tu és. Foi Ele que te criou, foi Ele que fez. Que diferença vai fazer no fim das contas? Mentir para Deus para poder fazer uma aparência legal, desculpa, cara, é só burrice. Cara, a gente está caminhando aqui já para o final desse programa, né? Então a gente peço que você fique com essa reflexão, né, diante de Deus. É importante até que nós tenhamos um tatenai com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos abrir o nosso ser sinceros uns com os outros, né, ter boas relações e tal. Então é isso que a Bíblia demonstra. Então aqui quem fala é Fábio Andrade, e Deus sempre enxergará o Rounet. Boa. Aqui quem fala é Pedro Andrade, e sinceridade é o ponto de partida e não uma opção. É isso aí.
obrigado e valeu. Valeu.